Há homens que encarnam o mal com uma eficiência tão mecânica, tão desprovida de paixão visível, que resultam mais aterrorizadores do que os fanáticos que gritam das varandas. Reinhard Tristan Eugen Heydrich era um desses homens. Nascido a 7 de março de 1904 em Halle an der Saale, uma cidade provinciana da Saxônia prussiana, este filho de um diretor de conservatório de música e violinista de ópera construiria, em menos de uma década, o aparelho repressivo mais eficiente que o mundo moderno tinha visto até então. Não o fez com discursos. Fez-o com pastas, fichas, delações e listas. Chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, a RSHA, comandante da Gestapo, organizador das Einsatzgruppen, presidente da infame Conferência de Wannsee, protetor em funções da Boêmia e Morávia. Cada um desses títulos representa por si só centenas de milhares de mortos. Juntos, representam a coluna vertebral do Holocausto. O próprio Adolf Hitler, que não prestava elogios com facilidade, chamou-o publicamente de o homem com o coração de ferro. Heinrich Himmler, seu superior formal, temia-o com uma mistura de admiração e pavor difícil de dissimular. Dentro das SS, os generais veteranos falavam dele em voz baixa. Mas a história de Heydrich não começa nas câmaras do terror. Começa numa humilhação. Um jovem oficial naval, brilhante mas profundamente inseguro, expulso da Kriegsmarine em desonra, incapaz de casar com quem prometeu. Um homem que carregava o peso dos rumores. Dizia-se que tinha sangue judeu, um rumor que o perseguiu toda a sua vida e que paradoxalmente pode ter alimentado a ferocidade com que perseguiu os judeus. Essa ferida nunca cicatrizou. E foi precisamente a partir dessa ferida que construiu tudo o resto. O que se segue não é somente a história de um criminoso de guerra, é a história de como um sistema pode converter a mediocridade ferida em horror sistematizado. E é também a história dos dois homens, um eslovaco e um checo, que decidiram que esse horror tinha de terminar, embora isso lhes custasse a vida, porque alguém tinha de o fazer. A cidade de Halle an der Saale, a cerca de 30 quilômetros a noroeste de Leipzig, não era um lugar particularmente agressivo no início do século XX. Era uma cidade de música, de universidades, de uma burguesia culta que se orgulhava dos seus conservatórios. Bruno Heydrich, o pai de Reinhard, tinha fundado ali em 1901 o Conservatório de Música, Teatro e Pedagogia de Halle, e tinha certa reputação como tenor wagneriano. Em 1895, 9 anos antes de o seu filho nascer, Bruno tinha inclusivamente composto uma ópera cujo protagonista usava um nome que resultaria, com o tempo, inquietantemente profético: O Crime de Reinhard. O pequeno Reinhard cresceu nesse ambiente de cultura e disciplina entre partituras e ensaios, sob o olhar severo da sua mãe, Elisabeth, cuja rigidez doméstica complementava o temperamento artístico do pai. Desde menino mostrou talento para o violino, um talento que conservou toda a sua vida e que utilizaria nos seus anos de poder para executar quartetos de câmara com músicos convidados para a sua vivenda. O mesmo homem que assinava ordens de deportação em massa tocava Beethoven com dedos precisos e uma concentração quase monástica. Mas a infância de Reinhard também esteve marcada por algo que ele nunca pôde controlar: os rumores. Desde a escola, os seus companheiros chamavam-no de Isi, apócope de Isidor, um nome associado então aos judeus nos círculos antissemitas alemães. Mais tarde, quando a sua voz mudou para aquele timbre estranho e agudo, quase feminino, que o acompanharia toda a vida, as zombarias intensificaram-se, somado à sua figura, alto, magro, quadris largos que a alguns pareciam efeminados, e aos boatos sobre a sua ascendência. Heydrich era um alvo natural para o assédio escolar da época. Os historiadores têm debatido extensamente se existia algum fundamento real nos rumores sobre a sua ascendência judia. As investigações do próprio regime nazi, levadas a cabo quando Heydrich já era uma figura de poder, não encontraram prova alguma, mas a acusação resultava suficientemente humilhante para que ele próprio a investigasse com uma paranoia quase obsessiva. Segundo o historiador Robert Gerwarth, autor daquela que é provavelmente a biografia mais exaustiva sobre Heydrich publicada em inglês, essa insegurança constitutiva foi um dos motores psicológicos da sua carreira. A pergunta que alguns fazem em voz baixa: perseguiu os judeus para demonstrar que não era um deles?
Não tem resposta definitiva, mas também não resulta descabida. Na primavera de 1922, após obter o seu diploma de bacharelato, Heydrich tomou uma decisão que surpreendeu o seu pai. Em vez de seguir uma carreira musical, alistou-se na Reichsmarine, a Marinha Alemã, a 30 de março daquele ano. Tinha 18 anos. A Marinha era então uma instituição intensamente nacionalista, orgulhosa de si mesma, apesar, ou talvez por causa, da humilhação que tinham suposto os termos do Tratado de Versalhes para o poderio naval alemão. Para um jovem como Heydrich, que desde menino tinha seguido com devoção as crônicas bélicas da Grande Guerra e que sonhava com uma identidade mais sólida do que a que lhe oferecia o conservatório do seu pai, a Marinha tinha o atrativo de uma fraternidade onde poderia demonstrar quem era realmente. Não foi assim tão simples. A adaptação ao ambiente do corpo de oficiais foi difícil. Heydrich era inteligente, diligente e fisicamente capaz. Era espadachim de nível, cavaleiro competente e mais tarde piloto. Mas a mesma combinação de arrogância defensiva e sensibilidade à flor da pele que lhe tinha causado problemas na escola continuava a complicar as suas relações. Um oficial que serviu com ele nesse período descreveu-o como alguém capaz de uma dureza calculada nas relações profissionais e de uma vulnerabilidade quase infantil quando se sentia atacado pessoalmente. Foi na Marinha onde serviu durante um tempo sob as ordens indiretas do almirante Wilhelm Canaris, o mesmo homem que anos depois dirigiria a Abwehr, o serviço de inteligência militar alemão, e que se tornaria um dos poucos atores del regime que teve a coragem tardia e ambígua de lhe resistir por dentro. Para 1928, Heydrich tinha alcançado o posto de tenente. Em dezembro de 1930, num baile em Kiel, conheceu Lina von Osten, filha de um professor de escola da ilha de Fehmarn, no Báltico. Lina era loira, jovem, 19 anos, de convicções nacional-socialistas enraizadas que ela própria não ocultava. O namoro foi acelerado. Depois de apenas 4 encontros, comprometeram-se. Era, pelo menos em parte, uma decisão calculada. Lina encarnava a imagem ária que Heydrich necessitava de projetar para silenciar os rumores de uma vez por todas. Mas então chegou o escândalo que mudaria tudo. As versões exatas do ocorrido variam segundo a fonte, pero o cerne do assunto é claro. Heydrich tinha mantido uma relação com a filha de um alto diretor dos estaleiros navais de Kiel, uma relação que levava implícita, segundo o entendimento social da época, uma promessa de casamento. Quando ele rompeu esse vínculo para se comprometer com Lina von Osten, é o pai da jovem, sentindo-se ofendido na honra da sua família, apresentou uma queixa formal perante a cúpula da Marinha. Em maio de 1931, o grande almirante Erich Raeder ordenou que se convocasse um tribunal de honra naval para examinar a conduta de Heydrich. O que aconteceu naquela sala é, em si mesmo, revelador do caráter do homem. Segundo os registros do processo, o seu comportamento perante o tribunal roçou a arrogância. Mentiu de forma descarada, negou o evidente e mostrou um desprezo tão manifesto pela dignidade do processo que os próprios juízes ficaram escandalizados. O tribunal considerou-o culpado de conduta imprópria de um oficial e obrigou-o a entregar a sua comissão em abril de 1931. A expulsão chegou quando lhe faltavam apenas umas semanas para reunir os anos de serviço necessários para receber uma pensão. Esse detalhe importa. Não era apenas a desonra, era a ruína econômica. E chegou no pior momento possível. A Alemanha, em 1931, estava no fundo da Grande Depressão. O desemprego superava os 30% da população ativa. Os bancos faliam. As ruas de Berlim, Hamburgo, Leipzig estavam cheias de veteranos, de profissionais sem trabalho, de jovens sem futuro visível. Heydrich tinha 27 anos, um expediente manchado e nenhuma qualificação civil óbvia. Inclusive, o salário modesto que tinha recebido na Marinha e que esperava que se transformasse em pensão tinha desaparecido. Foi precisamente Lina, a sua futura esposa, quem o orientou para o partido que estava a transformar a Alemanha. O NSDAP, o Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. Lina von Osten era uma convicta antissemita muito antes de conhecer Reinhard. O seu irmão já militava nas fileiras do partido. Ela indicou-lhe o caminho. E um amigo da família dos Heydrich, Karl von Eberstein,
conseguiu organizar uma reunião que mudaria tudo. Um encontro com Heinrich Himmler, chefe das SS. Há uma ironia subterrânea nesse encontro que os historiadores assinalam com frequência. Himmler procurava alguém com experiência em inteligência naval para construir um serviço de espionagem interno dentro das SS. Acreditou-se que Heydrich, pela sua passagem pela Marinha, tinha essa experiência. Mas como assinalou o historiador Mark M. Botner, décadas depois, Heydrich tinha servido em comunicações, não em inteligência propriamente dita. Himmler tomou a decisão baseando-se numa informação incompleta. Não importou. O resultado foi o mesmo. A história desse encontro, documentada por vários biógrafos e referida nos próprios arquivos do regime, tem algo de fábula. Quando Heydrich entrou no escritório de Himmler em Munique, em junho de 1931, este último submeteu-o a um teste simples. Entregou-lhe um papel em branco e pediu-lhe que em 30 minutos esboçasse o organograma de um serviço de inteligência. Heydrich não tinha experiência real no setor, mas tinha lido romances de espionagem e tinha uma mente organizacional de primeira ordem. Em meia hora desenhou um esquema que impressionou Himmler o suficiente para o contratar no ato. O salário inicial era de apenas 180 Reichsmarks mensais, menos do que ganhava na Marinha. Heydrich aceitou sem hesitar. A 1 de agosto de 1931, Reinhard Heydrich assumiu o comando do recém-criado SD, Sicherheitsdienst, o Serviço de Segurança das SS. Os seus recursos iniciais eram patéticos. Um pequeno escritório partilhado na Casa Castanha, sede central do NSDAP em Munique. Uma máquina de escrever emprestada, tesoura, cola e alguns homens desempregados dispostos a fazer trabalho de informadores. Segundo o historiador Andrew Mollo, nessas primeiras semanas Heydrich operava literalmente a partir de uma mesa de cozinha, recortando recortes de imprensa e colando fichas à mão. A 26 de dezembro desse mesmo ano, casou-se com Lina von Osten e assim começou a segunda vida de Reinhard Heydrich. Mas há um detalhe que converte essa etapa fundacional em algo mais do que uma história de ambição pessoal ressuscitada. Os rumores sobre a sua ascendência judia não desapareceram com o seu ingresso nas SS. Pelo contrário, intensificaram-se. Em 1932, figuras como Wilhelm Canaris, o seu antigo chefe na Marinha, e o Gauleiter Rudolf Jordan difundiam essas insinuações dentro do próprio partido. O assunto chegou até ao especialista racial do NSDAP, o Dr. Achim Gerke, quem investigou a genealogia de Heydrich com o mesmo rigor com que o regime investigava outros. O seu relatório foi categórico. Heydrich era de origem alemã e livre de qualquer vestígio de sangue judeu. O expediente ficou fechado formalmente, mas os rumores nunca morreram de todo, e Heydrich sabia-o. Esse conhecimento, enterrado mas nunca extinto, foi talvez o combustível mais constante de toda a sua carreira. A ascensão de Heydrich dentro do aparelho de poder nazi não foi simplesmente o produto da ambição pessoal, embora a ambição também tenha jogado o seu papel. Foi, sobretudo, o resultado de uma compreensão intuitiva de algo que a maioria dos seus contemporâneos tardou anos a entender. Num regime totalitário, a informação é a forma mais duradoura do poder. Desde o seu pequeno escritório em Munique, Heydrich começou a construir o que seria o aparelho de vigilância mais sofisticado que a Europa tinha conhecido. Recrutou sistematicamente jovens universitários, não os tipos de bruto de rua que proliferavam nas fileiras das ECA, as tropas de assalto de Ernst Röhm, mas sim homens com doutoramentos, com formação jurídica, com capacidade analítica. Segundo o historiador Michael Wilt, que estudou extensamente a composição da equipa diretiva da RSHA, a maioria dos líderes intermédios que Heydrich recrutou nesses primeiros anos eram licenciados universitários menores de 40 anos, muitos com títulos de doutor. Era, em terminologia contemporânea, uma startup do terror. Os ficheiros que começou a acumular sobre membros do partido, sobre políticos, sobre homens de negócios, sobre aristocratas e generais, converteram-se rapidamente na sua verdadeira fonte de influência. Esses ficheiros continham compromissos políticos comprometedores, relações extraconjugais, dívidas, segredos.
Não existe documentação de que os usasse sistematicamente como chantagem nos primeiros anos, pero a ameaça implícita era suficiente. Todo o mundo sabia que Heydrich tinha um dossiê sobre praticamente todo o mundo. Dizia-se que tinha um sobre o próprio Hitler. Quando o partido tomou o poder em janeiro de 1933, Heydrich já era uma peça imprescindível do aparelho. Em março desse ano, tomou o controle da polícia política em Munique e Baviera. Ao longo de 1934, foi ampliando esse controle ao resto do Reich, até ficar também com o comando da Gestapo na Prússia. Para 1936, quando Himmler foi nomeado chefe de todas as forças policiais alemãs, Heydrich era já o seu segundo mais poderoso, com o comando unificado do SD, da Kripo e da Gestapo. Era esse Obergruppenführer, um General der Polizei, o equivalente a um general de 4 estrelas, e tinha 32 anos. Esse mesmo ano ocorreu algo que diz muito do homem. Heydrich pilotou aviões de combate nas campanhas da Noruega e da França, e depois na da União Soviética. Não era uma excentricidade, era uma demonstração deliberada de que não era um burocrata de escritório, de que tinha coragem. A 22 de julho de 1941, apenas um mês depois da invasão soviética, o seu avião foi derrubado por fogo antiaéreo atrás das linhas inimigas. Logrou evadir uma patrulha soviética e reincorporar-se nas linhas alemãs. Hitler, ao inteirar-se, ordenou-lhe pessoalmente que deixasse de voar. Não podia arriscar-se a que o homem que sabia mais segredos do Reich caísse prisioneiro dos soviéticos. Havia duas coisas que faziam Heydrich verdadeiramente diferente de quase todos os demais dirigentes nazis. A primeira era a sua frieza. A maioria dos líderes do partido, Göring, Himmler, inclusive Hitler em certos momentos, operavam a partir da emoção, a partir do ódio visceral, a partir da teatralidade. Heydrich não. Os que o conheceram descreviam essa frieza com palavras muito semelhantes. Calculador, distante, capaz de olhar alguém nos olhos enquanto decidia o seu destino sem que se lhe movesse um músculo da cara. Walter Schellenberg, chefe de inteligência exterior da RSHA e um dos homens mais próximos de Heydrich, escreveria depois da guerra: atrás dessa fachada exterior, tão perfeitamente controlada, vivia um homem impulsionado por demônios que apenas lograva manter a raia. A segunda diferença era que não era um fanático ideológico no sentido em que o eram Himmler ou Streicher. O antissemitismo de Heydrich era em grande medida funcional. Não o movia o ódio racial no sentido visceral. Movia-o a eficiência dos sistemas, o poder dos mecanismos. Os judeus eram, na sua lógica fria, um problema a resolver. E ele era o homem que resolvia problemas. Na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, a Alemanha foi sacudida pelo que o regime chamou eufemisticamente de Kristallnacht, a Noite dos Cristais Quebrados. Na verdade, foi um pogrom organizado a partir de Berlim, executado sob a cobertura de uma reação espontânea do povo alemão diante do assassinato em Paris do diplomata nazista Ernst von Rath, pelas mãos de um jovem judeu polonês chamado Herschel Greenspan. Greenspan era um adolescente de 17 anos que acabava de se inteirar de que sua família tinha sido expulsa da Alemanha. Seus pais tinham sido deportados para a fronteira polonesa, junto com milhares de judeus de origem polonesa, em uma operação organizada semanas antes. Quando disparou contra von Rath na embaixada alemã de Paris em 7 de novembro, não tinha ideia de que seu ato seria o pretexto que o regime estava esperando, ou fabricando, para dar o passo seguinte. Heydrich foi um dos principais organizadores do que veio depois. A 1h20 da madrugada de 10 de novembro, a partir de Berlim, enviou um teletipo urgente a todas as chefias da polícia estatal e do SD na Alemanha e Áustria. O documento, conservado nos arquivos do julgamento de Nuremberg sob a referência PS3051, é um exemplo perturbador de como se pode organizar o terror em linguagem administrativa. Suas instruções eram precisas em múltiplos níveis. O fogo só podia ser ateado onde não houvesse risco de se propagar a propriedades alemãs não judias. Os negócios e lares judeus podiam ser destruídos, mas não saqueados. O roubo era penalizado não por compaixão, mas porque sujava a imagem de espontaneidade que o regime necessitava projetar.
Os cidadãos estrangeiros, mesmo se fossem judeus, não deviam ser tocados para evitar incidentes diplomáticos. E logo a instrução central, fria e específica, em todos os distritos deviam ser detidos tanto os homens judeus quanto os pudessem ser alojados nas prisões disponíveis, preferencialmente jovens e saudáveis, não excessivamente velhos. Não havia crime que justificasse a detenção. O critério era exclusivamente racial e de capacidade física. Depois da detenção, os detidos deviam ser transferidos imediatamente para os campos de concentração mais próximos, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Havia outro detalhe no telegrama que fala da lógica de Heydrich com uma clareza que nenhum historiador pôde ignorar. As sinagogas podiam arder, sim, mas antes de queimá-las, os arquivos deviam ser confiscados e entregues ao SD, material histórico, documentos comunitários, registros genealógicos. Não era vandalismo. Era uma operação de inteligência disfarçada de distúrbio popular. Durante essa noite e a manhã seguinte, mais de 1.400 sinagogas foram incendiadas em toda a Alemanha e Áustria. Ao redor de 7.500 negócios de propriedade judia foram saqueados e destruídos. As ruas das cidades alemãs amanheceram cobertas de vidros quebrados, daí o nome. As estimativas de mortos diretos durante o pogrom variam entre 91 e 400, mas essa cifra não inclui as mortes posteriores nos campos. Em Dachau e Buchenwald, sozinhos, pelo menos 383 dos detidos morreram nos meses seguintes por causa dos maus-tratos, das doenças e das execuções sumárias. Para 16 de novembro, quando Heydrich emitiu a ordem de cessar as detenções, mais de 30.000 homens judeus tinham sido deportados para os 3 campos. Era, segundo os próprios historiadores do SHMM, a primeira vez na história do regime que se detinha massivamente pessoas pela sua só condição de judeus, sem nenhum outro pretexto legal. Todos os mecanismos prévios, a lei de Nuremberg, as restrições trabalhistas, a arianização forçada de negócios, tinham mantido a aparência de um arcabouço legal. Com a Kristallnacht, essa aparência desapareceu. O regime já não necessitava de um pretexto, e foi Heydrich quem deu as instruções para que assim fosse. Mas antes de chegar a esse ponto, Heydrich já tinha demonstrado de que era capaz em um evento que os historiadores consideram seu primeiro grande salto na escala do poder real, a Noite das Facas Longas, em 30 de junho de 1934. Para entender esse episódio, deve-se compreender a tensão que existia em 1934 entre as SS e as SA, a Sturmabteilung, os camisas pardas de Ernst Röhm. As SA tinham sido o braço violento do partido durante sua ascensão ao poder. 3 milhões de homens, muitos deles veteranos da Grande Guerra, brutal e dificilmente controláveis. Röhm, seu chefe de Estado-Maior e velho amigo pessoal de Hitler, sonhava em integrar as SA em um novo exército revolucionário popular que suplantasse a Wehrmacht. Os generais da Reichswehr, que Hitler necessitava, o rejeitavam com horror. E o próprio Hitler começava a ver em Röhm uma ameaça à sua autoridade absoluta. Foi Heydrich quem construiu o expediente. Atuando conjuntamente com Himmler e Göring, compilou uma pasta sobre Röhm que incluía informação real sobre sua homossexualidade. Uma alavanca que sabia que funcionaria contra alguém tão visceralmente homofóbico como Hitler, e evidência fabricada, um suposto acordo no qual Röhm aceitava 12 milhões de marcos da França em troca de conspirar contra Hitler. A evidência era uma invenção, mas chegou no momento adequado, ao destinatário adequado, no formato adequado. Isso era suficiente. Na madrugada de 30 de junho a 2 de julho de 1934, a Operação Colibre, esse foi o nome em código, executou a purga. As SS e a Gestapo, sob coordenação direta de Heydrich, detiveram e executaram a cúpula das SA em toda a Alemanha. Röhm foi detido em seu hotel de Bad Wiessee, na Baviera, e finalmente fuzilado em sua cela em 1 de julho. O número oficial de executados foi de mais de 150, embora estimativas posteriores elevem a cifra para mais do dobro. Entre as vítimas não só havia dirigentes das SA, também o ex-chanceler Kurt von Schleicher, o crítico conservador Edgar Jung e o ex-líder bávaro Gustav von Kahr,
que tinha traído Hitler durante o Putsch de Munique de 1923 e levava 11 anos esperando essa conta. A Noite das Facas Longas teve consequências concretas e imediatas para o poder de Heydrich. As SA ficaram castradas como força política. As SS, independentizadas das SA, passaram a ser a elite indiscutível do aparato repressivo do Reich. E Himmler, com Heydrich ao seu lado, consolidou o controle unificado sobre toda a polícia alemã, um processo que culminaria em 1936, quando Himmler foi nomeado chefe de todas as forças policiais do Reich e Heydrich ficou à frente da Polícia de Segurança Unificada. A Kristallnacht foi também um momento de revelação para o mundo exterior. Várias potências protestaram formalmente. O New York Times publicou crônicas detalhadas na primeira página. O embaixador estadunidense Hugh Wilson foi chamado a Washington como sinal de protesto. Mas na Alemanha, o regime interpretou essas reações como propaganda inimiga e os atos de terror se incrementaram. Para Heydrich, a Kristallnacht foi, antes de tudo, um sucesso organizativo. Demonstrou que seu aparato podia mobilizar violência coordenada em escala nacional em questão de horas, e fazê-lo de maneira que pudesse apresentar-se como espontânea. Essa capacidade de orquestrar o caos enquanto se mantinha o controle foi o que o converteu no homem indispensável que Hitler necessitaria para a tarefa que viria depois. A solução final. Antes de que existissem as câmaras de gás, antes de que os trens começassem a rodar em direção a Auschwitz com sua carga humana, houve outro método, mais direto, mais primitivo e exponencialmente mais visível. Quando as forças alemãs invadiram a Polônia em setembro de 1939, as Einsatzgruppen, grupos de ação móveis da Polícia de Segurança e o SD, começaram a operar atrás das linhas da frente com uma missão clara: eliminar os inimigos do Reich nos territórios ocupados. Isso incluía os judeus, os intelectuais poloneses, o clero, os funcionários do Estado. Os métodos eram primitivos: fuzilamentos massivos em fossos previamente escavados, em campos abertos nas margens dos bosques. Bush, com a invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941, quando as Einsatzgruppen alcançaram uma escala de horror que a linguagem humana mal pode conter. Heydrich organizou 4 grupos, denominados A, B, C e D, que operaram em distintos setores da Frente Oriental. Suas instruções, extraídas dos arquivos do julgamento de Nuremberg, não deixavam dúvidas sobre o objetivo: os judeus soviéticos deviam ser eliminados. Em Babi Yar, uma ravina nos arredores de Kiev, nos dias 29 e 30 de setembro de 1941, o Einsatzgruppe C assassinou 33.771 pessoas judias em 48 horas. O método era sempre o mesmo: as vítimas eram conduzidas ao bordo da ravina, ordenava-se-lhes que se despissem e eram fuziladas. Os corpos caíam no fundo. Os sobreviventes de fuzilamentos adjacentes foram enterrados vivos. O ruído do disparo era constante durante 2 dias. Os habitantes de Kiev, a vários quilômetros de distância, podiam escutá-lo. Foi durante essa mesma semana que Hermann Göring, em qualidade de segundo no comando do regime, assinou o encargo formal a Heydrich que o autorizava a tomar todas as medidas organizativas, materiais e financeiras necessárias para a implementação da solução final para a questão judia em toda a Europa. A data nesse documento é 31 de julho de 1941. Heydrich tinha 37 anos e acabava de receber o mandato mais amplo de extermínio que nenhum funcionário tinha tido jamais na história moderna. A vila em Am Großen Wannsee, número 56 a 58, nos arredores do sudoeste de Berlim, era uma residência elegante com vistas para o lago de Wannsee. Tinha sido comprada em 1940 pelo ex-fidel empresário Friedrich Minuth por um preço de transação que alguns documentos sugerem ter sido significativamente inferior ao valor de mercado, uma das tantas aquisições do regime que combinavam a legalidade formal com a coação implícita. O edifício usou-se como centro de conferências e hospedagem para a cúpula das SS. Heydrich tinha tentado convocar essa conferência em dezembro de 1941, inicialmente fixada para o dia 9 desse mês.
O ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro e a consequente declaração de guerra de Hitler aos Estados Unidos, uma decisão que desconcertou boa parte do Estado-Maior alemão, obrigaram a adiá-la. Em 8 de janeiro de 1942, Heydrich enviou novos convites para 20 de janeiro. Assistiriam 15 altos funcionários do Partido Nazista e do Estado alemão. A metade tinha menos de 40 anos. 8 eram advogados de formação. 10 tinham completado estudos universitários, dos quais 8 tinham título de doutor. Era, em termos acadêmicos, um dos grupos mais qualificados que o Reich podia reunir. E sentaram-se ao redor de uma mesa para planejar o maior assassinato em massa da história. Entre eles, Adolf Eichmann, chefe do Gabinete de Assuntos Judeus da RSHA e perito em emigração forçada desde 1938, que também atuou como secretário do encontro tomando notas taquigráficas. Eichmann tinha chegado a essa reunião com um trabalho prévio já feito. Uma lista cuidadosamente elaborada com o número estimado de judeus em cada país da Europa, dividida em 2 colunas. A primeira incluía os territórios sob controle direto alemão, a segunda, os países aliados, neutros ou em guerra com a Alemanha. A soma total era de 11.200.000 pessoas. Era a cifra que Heydrich apresentaria como o alcance do plano. A reunião começou perto do meio-dia. A apresentação de Heydrich foi longa, sistemática e deliberadamente eufemística na linguagem. Evacuação ao leste, tratamento especial, tratamento final, mas perfeitamente inteligível para todos os presentes. Vários dos assistentes já sabiam, havia meses, o que estava ocorrendo nos territórios do leste. As Einsatzgruppen levavam operando desde junho de 1941 e os primeiros campos de extermínio. Chelmno tinha começado suas operações em dezembro de 1941. Já estavam em funcionamento. O que Vance coordenava não era a iniciativa de matar, mas a industrialização desse processo em escala continental. E a distribuição clara de responsabilidades entre todos os organismos del Reich que necessitariam colaborar. Heydrich expôs o plano por etapas. Os judeus aptos para o trabalho seriam empregados na construção de estradas nas regiões orientais, em grandes colunas de trabalho separados por sexo. Os que não sobrevivessem a esse processo, ou os que ficassem ao final, receberiam tratamento especial. Ninguém na sala perguntou o que significava exatamente essa expressão. Todos sabiam. O que Heydrich conseguiu em Wannsee não foi simplesmente coordenar uma política que já estava em marcha. O que conseguiu foi algo mais sofisticado e, em certa medida, mais perverso. Comprometeu todos os presentes. Os representantes dos ministérios civis, homens que em alguns casos tinham manifestado objeções prévias às deportações massivas, foram convertidos ao assinar a assistência a essa reunião em cúmplices formais. A natureza específica do que se discutiu ficava documentada no protocolo que todos receberiam. Não havia observadores neutros ao redor dessa mesa, só partícipes. O historiador David Cesarani, biógrafo de Eichmann, assinala que o objetivo principal de Heydrich em Wannsee não era tanto transmitir informação nova aos assistentes, muitos já a tinham, mas afirmar sua própria autoridade como coordenador supremo da solução final, por cima dos ministérios civis e dos comandos militares que, em ocasiões, tinham oposto resistência burocrática às deportações. Heydrich queria que ninguém em Berlim pudesse dizer depois que não sabia e queria que ninguém pudesse obstaculizar o processo sem ficar em evidência como resistente a uma política que tinha sido formalmente aprovada e registrada em ata. Ao terminar a reunião formal, que durou aproximadamente 90 minutos, Heydrich, o chefe da Gestapo Heinrich Müller e Eichmann ficaram sozinhos na sala. Segundo o próprio testemunho de Eichmann, durante seu julgamento em Jerusalém, em 1961, os 3 fumaram e beberam conhaque junto à lareira durante um pedaço. Era, recordou Eichmann, incomum ver Heydrich bebendo. Habitualmente era abstêmio, mas essa tarde estava satisfeito. Eichmann descreveu esse momento como um dos poucos em que viu Heydrich relaxado, sem a tensão controlada que habitualmente projetava. Quase contente. O sistema estava construído. Só faltava fazê-lo funcionar. O protocolo de Wannsee, 15 páginas, foi distribuído em 30 cópias aos diferentes gabinetes participantes.
Eichmann redigiu-as baseando-se em suas notas taquigráficas e Heydrich revisou-as pessoalmente antes de autorizá-las, eliminando o que ele mesmo descreveu como vulgarismos e ajustando o tom para uma linguagem mais oficial. 30 cópias marcadas como assunto secreto do Reich. Ao final da guerra, quase todas foram destruídas. Em 1947, o advogado germano-estadunidense Robert Kempner, expulso da Alemanha pelos nazistas por causa de suas origens judias e que regressou como procurador nos julgamentos de Nuremberg, encontrou a cópia número 16 entre os arquivos confiscados ao Ministério de Negócios Estrangeiros alemão. Essa cópia, uma única de 30, é hoje o documento histórico mais importante que conservamos sobre a planificação burocrática do Holocausto. Vale deter-se nessa cifra, uma de 30. As outras 29 foram queimadas, enterradas, destruídas metodicamente por homens que sabiam exatamente o que continham. Se essa única cópia não tivesse sobrevivido, o argumento da ignorância, o que tantos funcionários nazistas esgrimiram nos julgamentos de pós-guerra, teria resultado incomparavelmente mais difícil de refutar. Em 1992, no 50º aniversário da conferência, a vila de Wannsee foi convertida em memorial permanente. O historiador Joseph Wolff, sobrevivente de Auschwitz que tinha combatido durante décadas para que isso ocorresse, não viveu para vê-lo. Tinha se suicidado em 1974. Em uma de suas últimas cartas, escreveu que sentia que o mundo tinha esquecido demasiado rápido e que ele já não tinha forças para seguir recordando-lhe. O memorial que ele propôs em 1965 tardou 27 anos a materializar-se. Em setembro de 1941, Hitler tomou uma decisão que surpreendeu muitos nas altas esferas do regime. O Reich protector da Boêmia e Morávia, o território checo ocupado desde 1939, Konstantin von Neurath, seria substituído temporariamente de suas funções. Von Neurath era considerado demasiado conciliador. A produção industrial checa, fundamental para o esforço bélico alemão, estava ameaçada pela resistência e o sabote. E em Berlim, o critério dominante era que a situação exigia uma mão mais dura. A mão escolhida foi a de Heydrich. Em 27 de setembro de 1941, Reinhard Heydrich foi nomeado Stellvertretender Reichsprotektor, protetor do Reich em funções, do protetorado da Boêmia e Morávia. Sua chegada à Praga foi anunciada com uma fanfarra de intimidação. Em suas primeiras semanas, os tribunais especiais do protetorado sentenciaram à morte 342 pessoas e entregaram à Gestapo mais 1.289. Assim o consignou o próprio Heydrich em um relatório enviado a Berlim em novembro de 1941, do qual conservamos cópia nos arquivos de Nuremberg. Os fuzilamentos publicavam-se em jornais e fixavam-se em cartazes nos edifícios públicos. Nomes, datas, acusações. Era terror pedagógico. Para os checos, a chegada de Heydrich foi uma experiência de choque sistêmico. Praga era, em 1941, uma cidade que tinha aprendido a sobreviver sob a ocupação com uma mistura de resistência passiva e colaboração estratégica. Isso terminou. As detenções de líderes sindicais, de intelectuais, de sacerdotes, de funcionários suspeitos de simpatizar com o governo checo no exílio, que operava a partir de Londres sob a presidência de Edvard Benes, multiplicaram-se. O premier do governo colaboracionista Alois Elias foi detido no mesmo dia da chegada de Heydrich, julgado e condenado à morte. Mas Heydrich não era só terror. Era também um gestor inteligente da cenoura quando a considerava taticamente útil. Para os trabalhadores industriais checos, os que operavam as fábricas de armamento de Skoda, de Brno, de Ostrava, que eram essenciais para a produção bélica alemã, estabeleceu um sistema de rações de alimento melhoradas, de assistência médica, de férias pagas. O objetivo era claro: maximizar a produtividade. A produção das fábricas checas sob seu comando aumentou consideravelmente em apenas meses. Essa mesma eficiência que aplicava ao extermínio, aplicava à gestão industrial. Era, nesse sentido horrendo, um administrador brilhante. Sua família mudou-se para viver com ele no castelo de Jungfernbrechen, Panenskie Brezany em checo, a cerca de 16 quilômetros ao norte de Praga. Era uma propriedade confiscada a Max Hohenlohe, um empresário judeu.
Ali, Heydrich começava seus dias tocando violino pelas manhãs, jogando com seus 3 filhos, Klaus, nascido em 1933, Heider, em 1934 e Silke, em 1939, enquanto sua mulher Lina esperava o 4º filho. Essa imagem de normalidade doméstica convivia, sem aparente contradição interior, com as ordens que assinava cada tarde. A cidade de Praga daria ao mundo o título com o qual a história o recordaria: o Carniceiro de Praga. Na nomenclatura do horror nazista, esse apelido tinha concorrência, mas poucos o ganharam com tanta eficiência e em tão pouco tempo. Enquanto Heydrich consolidava seu domínio sobre a Boêmia e a Morávia a partir do castelo de Panenské Brezany, a cerca de 2.000 quilômetros de distância, nas terras frias e brumosas do norte da Escócia, 2 homens praticavam saltos de paraquedas e desmontavam armas com os olhos vendados. Josef Gabčík tinha nascido em 8 de abril de 1912 em Polovci, uma pequena aldeia do noroeste da Eslováquia, então parte da Checoslováquia. Filho de famílias camponesas, tinha completado o serviço militar no exército checoslovaco e era suboficial quando a invasão alemã desintegrou o país em março de 1939. Diante da ocupação, Gabčík fez o que uma quantidade notável de soldados checos e eslovacos fizeram. Cruzou clandestinamente para a Polônia e, a partir dali, alistou-se na Legião Estrangeira Francesa. Era a única forma disponível de seguir combatendo. Jan Kubiš era checo, nascido em 24 de junho de 1913 em Dolní Vilemovice, na Morávia, de uma família trabalhadora. Também tinha servido no exército checoslovaco, também tinha escapado para a Polônia e também tinha terminado na França sob as bandeiras da Legião. Foi nesse contexto, provavelmente, onde Gabčík e Kubiš se conheceram. Compartilhavam não só a origem, mas também esse caráter particular dos homens que viram cair sua pátria e escolheram seguir pelejando. Uma determinação que não tem muito de heroísmo romântico e que se parece mais com uma dívida que não admite prescrição. Após a queda da França em junho de 1940, as forças checas e eslovacas foram evacuadas para a Grã-Bretanha, onde o governo checoslovaco no exílio, sob a presidência de Edvard Beneš, seguia operando em Londres. No outono de 1941, Beneš e o Serviço de Inteligência Militar checo, chefiado pelo general František Moravec, estavam sob uma pressão crescente. Os aliados questionavam a legitimidade do governo no exílio. Os alemães afirmavam que os checos tinham aceitado docilmente a ocupação. E o Tratado de Munique de 1938, que tinha entregado os Sudetos a Hitler com a aprovação da França e da Inglaterra, ainda envenenava a relação entre Beneš e seus aliados ocidentais. A solução que Moravec, em coordenação com a Executiva de Operações Especiais Britânica, o SOE por suas siglas em inglês, propôs era brutal em sua lógica: assassinar Heydrich. Um golpe espetacular no coração do Reich demonstraria que a resistência checa era real. Forçaria os aliados a tomar posição e, se saísse bem, eliminaria o homem que era, desde o ponto de vista operacional, o cérebro mais perigoso do aparato nazista. A operação recebeu o nome em código de Anthropoid. Em grego, significa com forma humana. É o termo que os zoólogos usam para descrever os primatas que se assemelham morfologicamente ao homem. Em 28 de outubro de 1941, dia da independência da Checoslováquia, uma escolha deliberada e simbólica, iniciou-se a preparação formal. De entre os 2.000 soldados checoslovacos exilados na Grã-Bretanha, o general Moravec selecionou pessoalmente 2 dezenas dos mais aptos. Foram enviados a Arisaig, na Escócia, a um dos centros de treinamento do SOE, onde foram submetidos a um regime intensivo de combate corpo a corpo, manejo de explosivos, técnicas de sobrevivência, comunicações clandestinas e saltos de paraquedas. Gabčík e Kubiš foram selecionados para executar a missão principal. Mas antes de chegar a esse ponto, houve um contratempo. O companheiro original de Gabčík na missão, o sargento Karel Svoboda, sofreu uma lesão grave na cabeça durante os exercícios de treinamento. Gabčík insistiu em que seu substituto fosse Kubiš.
Conhecia seu caráter, confiava em seus reflexos e sabia que em uma operação desse tipo, a química pessoal entre os executores era tão importante quanto as habilidades técnicas. O comando aceitou. A noite de 28 de dezembro de 1941 não era adequada para voar. O tempo sobre a Europa Central era inclemente. Neve, vento, nuvens baixas que faziam quase impossível a navegação visual. Um bombardeiro Halifax, do Esquadrão 138 da RAF, decolou da base aérea de RAF Tangmere, no sul da Inglaterra, com 9 paraquedistas a bordo, distribuídos em 3 grupos com missões diferentes, com Gabčík e Kubiš formando o grupo Anthropoid. O plano era soltá-los ao leste de Pilsen, onde tinham contatos estabelecidos com a rede de resistência. O que ocorreu foi diferente. Os tripulantes do Halifax tiveram problemas de navegação sérios. A neve cegava os pontos de referência em terra, e os 2 grupos aterrissaram em lugares completamente distintos dos previstos. Gabčík e Kubiš caíram perto de Nevisde, ao leste de Praga, a mais de 60 quilômetros do lugar previsto. A chegada foi caótica desde o primeiro segundo. Gabčík, ao aproximar-se do solo na escuridão, calculou mal a altura e aterrissou com violência, machucando o pé esquerdo. Kubiš aterrissou sem ferimentos graves. Os 2 homens moveram-se na escuridão, enterraram seus paraquedas na neve e buscaram refúgio nos túneis abandonados de uma antiga pedreira nos arredores do povoado. Era meia-noite. Fazia vários graus abaixo de zero. Durante a noite, um guarda-caça local, cujo nome não chegou aos registros históricos com certeza, escutou o ruído do avião, subiu ao telhado de sua casa e distinguiu 2 volumes caindo em direção ao campo. Na manhã seguinte, encontrou os paraquedas enterrados e seguiu um rastro de pegadas na neve. Chegou até os 2 homens no interior da pedreira e os confrontou. Gabčík e Kubiš tentaram primeiro o disfarce de serem topógrafos. Não funcionou. Seus documentos de identidade eram perfeitos no papel, mas absolutamente incongruentes com o comportamento de alguém que acaba de passar a noite em uma pedreira congelada. Diante do inevitável, revelaram a verdade. O guarda, depois de alguns instantes que devem ter parecido eternos para os 2 soldados, escolheu ajudá-los. Não eram os únicos que os tinham escutado chegar. Essa mesma manhã apareceu um segundo homem, um moleiro da zona que também tinha ouvido o avião e que resultou ser membro da Sokol, uma organização nacionalista checa proibida pelos nazistas. Era precisamente o tipo de contato que suas instruções os proibiam de estabelecer antes de completar a missão. Mas estavam a 60 quilômetros de onde deviam estar. Um deles caminhava com dor e não tinham os contatos prévios necessários para mover-se de forma segura. Violaram as regras, aceitaram a ajuda. Nos meses seguintes, Gabčík e Kubiš moveram-se por Praga sob a proteção de uma rede de famílias ordinárias. Um casal de engenheiros, uma família de funcionários, uma mulher que trabalhava na administração do protetorado. Cada uma dessas pessoas sabia que se os descobrissem seriam executadas e sabia também que provavelmente matariam suas famílias. Fizeram-no de todas as formas. Durante os meses que estiveram em Praga antes do atentado, de janeiro a maio de 1942, Gabčík e Kubiš observaram Heydrich com a paciência e a meticulosidade de homens que sabem que só terão uma oportunidade. Estudaram suas rotas, seus horários, seus hábitos. Receberam inclusive informação de pessoas que trabalhavam dentro do castelo de Panenské Brezany. O que descobriram deu-lhes ao mesmo tempo esperança e desespero. Heydrich era enormemente vulnerável em um aspecto concreto. Diferentemente da maioria dos altos hierarcas do Reich, negava-se a viajar com escolta armada. Não levava guarda de segurança pessoal. Percorria o trajeto de 16 quilômetros entre seu castelo e seu gabinete no Palácio de Czernin de Praga, onde tinha seu quartel-general, em um Mercedes-Benz 320 cabriolé descapotável, acompanhado unicamente por seu motorista, o SS Oberscharführer Johannes Klein. Sem blindagem, sem comboio, sem homens armados aos lados. A razão dessa desproteção deliberada era, segundo os que o conheciam, uma mistura de arrogância e demonstração de força psicológica. Heydrich queria que os checos soubessem que não tinha medo deles. Queria que compreendessem que o terror que ele representava
fazia desnecessária qualquer proteção pessoal. Era, nos termos de sua própria lógica de domínio, a mostra mais clara de quem mandava. Essa arrogância seria o que o mataria. Os dois paraquedistas analisaram várias localizações possíveis para o atentado. O castelo estava demasiado vigiado. A rota passava por vários trechos de estrada aberta, onde uma emboscada teria sido arriscada. Mas havia um ponto na rota que resultava especialmente favorável. Uma curva pronunciada no bairro de Holešovice, nos arredores de Praga, onde o tráfego forçava os veículos a reduzir a velocidade. Era o ponto onde o Mercedes de Heydrich seria mais vulnerável. Também receberam informação de que Heydrich poderia ser transferido em breve para outras responsabilidades. Circulavam rumores de que Hitler necessitaria dele em outro destino. A pressão para atuar antes que essa transferência ocorresse foi se fazendo insuportável. O dia 26 de maio de 1942 foi, na aparência, uma tarde tranquila. Heydrich e Lina assistiram a um concerto em uma sala de Praga, onde se interpretavam composições de Bruno Heydrich, o pai. A família estava reunida. Era uma noite de música, a mesma música com a qual Reinhard tinha crescido. Segundo algumas crônicas, ao final do concerto, aproximou-se para saudar os músicos, com a afinidade natural que qualquer violinista sente diante de uma atuação de qualidade. A poucas ruas dali, Gabčík e Kubis faziam suas últimas comprovações. Para o dia seguinte, tinham preparado 2 pastas. Em uma, desmontada em peças, a metralhadora Sten Tipo 2, uma arma britânica de baixo custo que era notória por ser leve e manejável, mas também por uma fraqueza que seus usuários conheciam bem. Em determinadas condições, o mecanismo de disparo podia engasgar. Na outra pasta, 2 granadas de mão modificadas, de fabricação especial, desenhadas pelo SUE. Para disfarçar o conteúdo das pastas, cobriram-nas com camadas de erva fresca. Em tempos de escassez de alimentos, muitos moradores de Praga criavam coelhos domésticos. Carregar erva para alimentá-los era a coisa mais normal do mundo. Com isso, foram dormir. A manhã de 27 de maio de 1942 amanheceu com uma temperatura agradável para a época do ano em Praga. Cerca de 17 graus, céu parcialmente nublado. Heydrich começou o dia com sua rotina. Café da manhã familiar, jogo com seus filhos. Levava 3 semanas planejando viajar a Berlim para reunir-se com Hitler. Esse dia falo-ia. De Praga, primeiro de carro até o aeroporto, e a partir dali de avião. Por volta das 10h30 da manhã, subiu ao Mercedes descapotável junto ao seu motorista Johannes Klein. O teto do veículo estava abaixado. Fazia sol suficiente para isso. Na curva da rua V. Holešovice, no bairro de Liben, uma zona residencial densa com bondes e pedestres, Gabčík esperava de pé na calçada. Levava a pasta com a Sten. Kubis estava a alguns metros com as granadas. Tinham estado em suas posições mais de 1 hora, tensos, controlando o tempo, vigiando o tráfego. Com eles havia outros 3 membros da rede de paraquedistas que atuavam como apoio e vigilância: Josef Walsick, Oldrich Pechau e Adolf Opalka. Às 10h32, o Mercedes apareceu ao final da rua e começou a diminuir a marcha ao entrar na curva. Gabčík jogou a pasta, tirou a Sten e apontou-a diretamente para o veículo. Apertou o gatilho. Nada. A arma engasgou. A bala não saiu. Os meses de preparação, o treinamento na Escócia, a espera de quase 5 meses em Praga, tudo isso comprimido nesse segundo de silêncio mecânico. Heydrich, desde o assento traseiro descapotável, viu Gabčík de pé na calçada com uma arma apontando para ele. Cometeu então o erro que o mataria. Em vez de gritar ao motorista que acelerasse, ordenou parar o carro e pôs-se de pé, sacando sua pistola. Esse segundo de arrogância foi suficiente para Kubis. Nesse momento, Kubis lançou uma das granadas em direção ao Mercedes. Não entrou dentro do veículo, errou levemente o tiro e a granada impactou contra o paralama traseiro direito. Mas a detonação enviou fragmentos de metal e enchimento do assento, crinas de cavalo em múltiplas direções. Várias lascas penetraram no lado direito do corpo de Heydrich, nas costas, no quadril, no diafragma. O baço ficou perfurado. Atingiu-o também um fragmento da crina que atuaria nos dias seguintes como vetor de infecção.
O motorista Klein saltou do carro e foi em perseguição de Gabčík a pé, deixando Heydrich sozinho de pé junto ao veículo, pistola na mão, mas visivelmente incapaz de manter-se erguido. Gabčík conseguiu fazer funcionar a Sten nesse momento e disparou contra Klein, ferindo-o na perna. Kubiš, já em sua bicicleta, desapareceu pelas ruas secundárias. Heydrich apoiou-se no carro com dificuldade crescente. Uma mulher checa que passava por ali, cujo nome os registros recolhem como Marie Navarová, compreendeu imediatamente o que tinha ocorrido. Parou um caminhão de entregas e ajudou a carregar Heydrich. Foi transportado ao hospital de Bulovka, a escassos 100 metros do lugar do atentado. Os cirurgiões que o receberam praticaram-lhe uma esplenectomia de urgência e extraíram os fragmentos de metal visíveis. A operação foi um sucesso técnico. Heydrich recuperou o conhecimento e nos primeiros dias parecia que o prognóstico poderia ser favorável. Himmler enviou um dos melhores médicos do Reich para supervisionar sua recuperação. Hitler expressou publicamente sua confiança em que sobreviveria. Bus, a crina de cavalo, tinha penetrado profundo. E Praga não era Berlim, em termos de meios médicos disponíveis naquele momento. Ao longo da primeira semana de junho, começaram a aparecer os sinais de sepse. Em 4 de junho de 1942, às 4h30 da madrugada, Reinhard Heydrich morreu por envenenamento de sangue. Tinha 38 anos. Hitler estava furioso de uma maneira que seus colaboradores próximos descreveram como diferente de suas fúrias habituais. Isto não era um arrebatamento de cólera teatral. Era algo mais frio, mais parecido com o tipo de cólera que o próprio Heydrich teria reconhecido. A represália foi imediata e desproporcional em uma escala que os próprios comandantes militares alemães no protetorado acharam excessiva. Nos dias seguintes ao atentado de 27 de maio, a Gestapo deteve mais de 13 mil pessoas em todo o protetorado. Muitas foram torturadas, várias centenas foram executadas em Praga somente. Bus, a represália mais conhecida e a mais deliberada como mensagem ao mundo, concentrou-se em uma aldeia de 503 habitantes a cerca de 25 quilômetros ao noroeste de Praga, Lidice. Os serviços de inteligência do regime tinham vinculado falsamente Lidice com os assassinos de Heydrich a partir de uma carta interceptada. A evidência era espúria, nenhum dos paraquedistas tinha conexão real com a aldeia, mas isso era irrelevante. Necessitava-se de um objetivo tangível. Lidice foi-o. Na madrugada de 10 de junho de 1942, unidades das SS e da polícia cercaram o povoado enquanto seus habitantes dormiam. Os homens, 173 no total, foram tirados de suas casas e fuzilados ali mesmo no campo antes de amanhecer. As mulheres, 184, foram carregadas em caminhões e deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück. Dos 95 filhos do povoado, 81 foram trasladados para o campo de extermínio de Chełmno, na Polônia, onde morreram em caminhões de gás adaptados para o assassinato. Os 8 restantes foram selecionados como candidatos à germanização. Eram suficientemente loiros e de tez clara para serem entregues a famílias alemãs que os criariam como próprios, apagando sua identidade. Depois de matar e deportar todos os seus habitantes, as unidades alemãs procederam a demolir sistematicamente cada edifício do povoado. Casas, a igreja, a escola, explodiram o cemitério. Removeram e alteraram o curso do pequeno riacho que passava pelo lugar e filmaram todo o processo, não com a intenção de ocultá-lo, como faziam com a maioria de seus crimes, mas precisamente para mostrá-lo. A destruição de Lidice foi propaganda deliberada. O sinal era inequívoco. Isto é o que acontece àqueles que se atrevam a resistir. Para 1943, onde Lidice tinha estado, não restava nada, só um campo vazio com erva crescida. 14 dias depois, outra aldeia correu uma sorte similar. Ležák, na Boêmia Oriental. Ali se tinha encontrado um transmissor de rádio pertencente ao grupo Silver A, uma das outras equipes de paraquedistas que tinham aterrissado junto com o grupo Anthropoid. Todos os adultos de Ležák, 33 pessoas, foram executados. Seus filhos foram entregues a famílias alemãs ou assassinados. O povoado foi arrasado. 2 aldeias apagadas do mapa.
Um total de mais de 13 mil detidos, vários milhares de checos executados como resposta direta à morte de um só homem. Enquanto Praga ardia sob a represália, Gabčík, Kubis e mais 5 paraquedistas tinham encontrado refúgio no único lugar que podiam: a Catedral dos Santos Cirilo e Metódio, na rua Hřeslova do bairro de Nové Mesto. Era uma catedral da Igreja Ortodoxa Checa e Eslovaca, e seu bispo, Gorazd, tinha decidido com plena consciência do risco que isso implicava oferecer-lhes o refúgio da cripta. A cripta era um espaço estreito, úmido, com muros de pedra de mais de 1 metro de espessura. Tinha uma única abertura para a rua, uma janela pequena, ao rés do nível do chão da calçada, pela qual mal podia passar uma pessoa. Era, ao mesmo tempo, um esconderijo quase impenetrável e uma armadilha mortal se o inimigo a encontrasse. Os 7 homens que viviam ali sabiam o que estava ocorrendo na cidade. Conheciam Lidice, conheciam os cartazes com os nomes dos fuzilados. O peso dessa culpa, sabiam que centenas de pessoas inocentes tinham morrido pelo que eles tinham feito. Fazia-se insuportável. Segundo algumas fontes, discutiram entre eles a possibilidade de sair a um lugar público, deixar-se ver e incluir na nota que deixariam atrás uma declaração explícita de autoria que talvez pudesse deter as represálias. Não tiveram tempo de executar esse plano. Em 16 de junho de 1942, Karel Kurda, um paraquedista do grupo Outdistance, que tinha caído na Checoslováquia com uma missão diferente, apresentou-se na sede da Gestapo em Praga. A mudança de 1 milhão de Reichsmarks e a garantia de uma nova identidade entregou os nomes dos principais membros da rede que dava abrigo aos paraquedistas, incluindo o da família Moravec. A Gestapo irrompeu nessa mesma noite no apartamento dos Moravec. A senhora Marie Moravková, antecipando o que ia ocorrer, engoliu uma pílula de cianureto e morreu antes que pudessem detê-la. Seu marido e seu filho Ata, que tinha 17 anos, foram detidos. O jovem foi submetido a sessões de interrogatório de uma brutalidade que os próprios registros do regime documentam sem pudor. Sob essas condições, terminou revelando o que sua mãe lhe tinha dito em uma conversa que agora recordaria como a mais importante de sua vida: que se alguma vez estivessem em perigo real, deviam ir à igreja dos Santos Cirilo e Metódio. Ao amanhecer de 18 de junho de 1942, unidades das SS cercaram a catedral da rua Hřeslova. O número de homens desdobrados para cercar a igreja onde se escondiam 7 soldados com pistolas foi de aproximadamente 750, segundo os registros alemães do operativo. Os 7 homens que estavam dentro sabiam, quando escutaram o primeiro movimento na rua, que aquilo era o final. A batalha começou às 4h15 da manhã. Os 3 paraquedistas que estavam na parte alta de La Catedral, Jan Kubis, Adolf Opałka e Józef Bublik, sustentaram durante horas um tiroteio a partir do coro e da nave, disparando das janelas contra um número de atacantes que os superava em mais de 100 para 1. Quando os nazistas tentaram entrar pelas portas laterais usando granadas, os defensores responderam de posições elevadas com uma precisão que, segundo o relatório do oficial ao comando alemão enviado a Berlim, causou entre 15 e 20 baixas entre os atacantes. Kubis recebeu ferimentos graves durante esse primeiro intercâmbio. 2 dos outros 3 homens na nave caíram combatendo. Kubis foi tirado inconsciente da igreja pelos nazistas quando tomaram o andar alto. Morreria pouco depois no hospital, sem recuperar o conhecimento. Opałka e Bublik caíram na igreja. No porão, Gabčík e mais 3 companheiros, Valsík, Svark e Ruby, continuaram resistindo na cripta durante horas adicionais. Os nazistas tentaram aceder através da escada interior e foram rechaçados. Tentaram explodir a porta com explosivos e os 4 homens resistiram. Finalmente, os comandantes alemães chamaram os bombeiros de Praga, sob coação, já que muitos não eram voluntários para esta tarefa, e ordenaram que introduzissem mangueiras de água à pressão através da pequena janela da cripta para inundá-la. A pressão da água foi crescendo. Os 4 homens tiveram que trepar sobre as lápides e nichos para manter-se por cima do nível da água. Os nazistas gritavam de fora, instando-os a render-se, prometendo a vida em troca da entrega. Nenhum respondeu a essas promessas. Os 4 morreram ali.
Gabčík disparou contra si mesmo. Os registros diferem sobre se foi com a última bala que lhe restava na pistola ou com cianureto, mas a conclusão é a mesma. Valsík, Svark e Ruby fizeram o mesmo. Acabou-se-lhes a água, acabaram-se-lhes as balas. Não se renderam. A batalha por uma igreja, 7 homens contra 750, durou mais de 6 horas. Nos dias posteriores à Batalha da Catedral, a represália do regime estendeu-se ainda mais. O bispo Gorazd e outros 3 clérigos da Igreja Ortodoxa, que tinham sabido ou participado no abrigo dos paraquedistas, foram detidos, julgados em um processo sumário e executados em 3 de setembro de 1942. Dezenas de paroquianos e pessoas vinculadas à igreja correram a mesma sorte. Karel Kurda, o traidor, continuou colaborando com a Gestapo até o fim da guerra. Ao colapsar, o Reich tentou esconder-se, mas foi capturado pelas autoridades checoslovacas nos meses posteriores à libertação. Foi julgado por traição e executado em Praga em 29 de abril de 1947. Segundo os registros do processo, quando o juiz lhe perguntou como tinha podido fazê-lo, respondeu: "O que teria feito você por 1 milhão de marcos?" O alto funcionário nazista Karl Hermann Frank, quem tinha assinado as ordens de destruição de Lidice e Ležáky e que durante a ocupação foi o executor principal do terror alemão no protetorado, foi julgado por um tribunal checoslovaco em 1946. Foi condenado à morte e executado publicamente em 22 de maio de 1946 em Praga, diante de uma multidão de vários milhares de pessoas. Quanto ao funeral de Heydrich, Hitler ordenou que fosse uma cerimônia de Estado em Berlim, com todas as honras. Em 9 de junho de 1942, o esquife foi trasladado solenemente de Praga até o Reich. No Palácio da Chancelaria, diante do caixão coberto com a bandeira das SS, Hitler pronunciou o elogio fúnebre. Himmler falou também. Os hierarcas do Reich desfilaram. Foi um espetáculo de luto impecavelmente orquestrado. E foi também, em algum nível que nenhum dos presentes teria reconhecido em voz alta, a encenação do medo. Todos eles sabiam quem tinha sido realmente Heydrich, o que tinha em seus ficheiros, quanto sabia. E todos, de alguma maneira, respiraram um pouco mais aliviados quando o caixão foi fechado. A viúva, Lina von Osten-Heydrich, regressou a Praga com seus 4 filhos. Marty tinha nascido pouco depois do atentado e não voltou à Alemanha até 1945. Tras a derrota do Reich, as propriedades de Heydrich foram confiscadas como bens de criminosos de guerra. Durante as décadas seguintes, Lina combateu nos tribunais da República Federal da Alemanha para recuperar parte desses bens, argumentando que seu marido tinha sido um funcionário do Estado que cumpria ordens. Ganhou vários desses litígios. Na década de 50, obteve uma pensão de viuvice considerável dos tribunais alemães e recuperou a vila de verão de sua família. Lina von Osten-Heydrich morreu em 1985, depois de décadas de defender publicamente a memória de seu marido e negar que tivesse responsabilidade em nenhum crime de guerra. Suas memórias, publicadas em 1976 sob o título Leben mit einem Kriegsverbrecher, Vida com um criminoso de guerra, são notáveis principalmente pelo que não dizem. Em 1942, o nome em código que os nazistas deram ao projeto de extermínio no marco da Operação Reinhard, Action Reinhard, foi uma dedicatória macabra. Levaria o nome de Heydrich. Sob esse nome, entre 1942 e 1943, os campos de extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka assassinaram aproximadamente 1.700.000 pessoas, em sua imensa maioria judeus poloneses. A ação Reinhard levava o nome do homem que tinha planificado o sistema. Ninguém no regime o considerou uma honra excessiva para alguém que tinha morrido aos 38 anos. Na esquina da rua Wcholisowicz e Kirchmajerova, no bairro de Liben de Praga, há hoje uma placa e um pequeno monumento no lugar exato onde o Mercedes de Heydrich foi parado em 27 de maio de 1942. É um lugar sóbrio, sem dramatismo arquitetônico. Os bondes seguem passando. Os moradores do bairro conhecem-no. Na Catedral do Santo Cirilo e Metódio, na rua Reslova, o porão onde combateram Gabčík e seus companheiros é hoje um museu.
As paredes da cripta conservam as marcas das balas e da água que tentou afogá-los. Os bustos dos 7 paraquedistas olham a partir dos nichos onde estiveram suas posições. O lugar tem a qualidade particular dos sítios onde o tempo não terminou de passar. Cada ano, em 18 de junho, celebra-se ali um ato de comemoração. No campo onde esteve Lidice, no noroeste da Boêmia, há também um memorial. Não há ruínas. Os alemães encarregaram-se de que não restasse nenhuma. Há um museu, há um campo aberto onde uma escultura de bronze de Marija Uchitilova representa as 82 crianças assassinadas em Chełmno. E há um roseiral, o Jardim da Paz, onde cidades de todo o mundo enviaram roseiras como gesto simbólico desde os anos 40. O lugar é visitado cada ano por dezenas de milhares de pessoas. Em Ležáky, a 100 quilômetros ao sudeste de Praga, há outro memorial no campo onde esteve a aldeia. A Operação Antropoide teve consequências que o governo checo no exílio não tinha antecipado completamente. Benes tinha empurrado a operação em parte para forçar os aliados a declarar nulo o Tratado de Munique. Logrou-o. O horror de Lidice gerou uma pressão internacional suficiente para que o Reino Unido e a França declarassem formalmente inválido o acordo, garantindo assim que os territórios dos Sudetos seriam devolvidos à Checoslováquia uma vez terminada a guerra. Isso ocorreu. Mas o preço foi terrível. Mais de 5.000 checos morreram diretamente como resultado das represálias desencadeadas pela morte de Heydrich. 2 aldeias foram apagadas do mapa. Dezenas de famílias que tinham ajudado os paraquedistas foram executadas até o último membro. E os 7 homens que tinham levado a cabo a única operação de assassinato bem-sucedida de um alto hierarca nazista em toda a Segunda Guerra Mundial morreram todos, sem exceção. Józef Gabčík tinha 30 anos quando morreu na cripta da catedral. Jan Kubiš, 28. Seus países de origem, a Eslováquia e a República Checa, consideram-nos heróis nacionais há décadas. Na Eslováquia, a cidade de Polovci, onde nasceu Gabčík, tem hoje ruas e monumentos em seu nome. Na Morávia, o povoado de Donji Vilemovich, onde nasceu Kubiš, preserva sua memória com igual devoção. Há uma pergunta que circula nos círculos de historiadores que estudam o Terceiro Reich com uma recorrência que nunca termina de esgotar-se. O que teria ocorrido se Heydrich não tivesse morrido em junho de 1942? Teria chegado a suceder a Hitler? Teria mantido o Holocausto em marcha com maior eficiência ainda? Teria sido capaz, com sua combinação de inteligência organizativa e frieza absoluta, de prolongar a resistência alemã além de 1945? Ninguém o sabe. A história não trabalha em condicionais. O que sim sabemos é o que ocorreu. Que o homem ao qual Hitler chamou o Homem com o Coração de Ferro morreu aos 38 anos de uma infecção, causada em parte pelas crines de cavalo do assento de um automóvel, às mãos de 2 soldados que tinham dado tudo por fazer algo que o mundo livre era incapaz de fazer a partir dos gabinetes e dos quartéis generais. O aparato que Heydrich construiu seguiu funcionando sem ele. A RSH a continuou sob Ernst Kaltenbrunner. A Operação Reinhard seguiu seu curso. Os trens seguiram rodando em direção a Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec. A maquinária era já o suficientemente autônoma como para não necessitar de seu criador. Bus, o criador, era Heydrich. E o criador estava morto. Em Praga, quando circulou a notícia de seu falecimento na manhã de 4 de junho de 1942, a gente nas ruas não reagiu. Não houve celebrações. Teria sido suicida fazê-lo. Bus, quem estava nos bondes e nas padarias e nos mercados, guarda nos testemunhos recolhidos depois da guerra esse momento particular de silêncio que é diferente do medo. O silêncio daqueles que compreendem que algo mudou, embora ainda não saibam como nem quanto. Em algum lugar da cripta da Catedral dos Santos Cirilo e Metódio, atrás de uma parede de pedra que ainda mostra as marcas da água e das balas, está o lugar exato onde Gabčík e seus homens demonstraram que inclusive o terror mais sistematizado tem fissuras, que inclusive a burocracia do extermínio tem um corpo, e que esse corpo pode ser alcançado por 2 pastas, uma bicicleta, uma granada e 2 homens que decidiram que valia a pena tentá-lo embora não voltassem. O coração de ferro não era indestrutível, afinal de contas.